Boa noite, caros alunos. É um prazer tê-los de volta novamente. Hoje damos início ao segundo bimestre de nossas aulas. Semana passada vocês efetivaram a prova, tiveram um resultado surpreendente, né? Resultado positivo. Depois de alguns equívocos da prof em corrigir a prova, ficou bem para todos. Vocês foram muito bem, melhor do que eu estava esperando. Então, hoje nós pretendemos fazer uma revisão da prova, né? Mas, assim, passar o gabarito para vocês e fazer alguns comentários em relação às questões dissertativas. Então, a prova de vocês, dessa vez eu fiz uma experiência diferente. Todas as questões de 1 a 4, a 5 inclusive, de 1 a 5, a questão correta era a alternativa A, todas elas, né? E aí a gente, né, foi uma experiência que eu fiz diferente e para testar realmente, ver se vocês estavam chutando, como a gente diz, ou se eu realmente conhecia o conteúdo. Eu fiquei surpresa, tá? Então, a questão de 1 a 5, todas as alternativas corretas é a letra A. O que vocês, talvez alguns pecaram um pouco, foi nas alternativas dissertativas, né? A questão 7, a letra 6 também, a 6 também é a letra A, tinha ficado para trás. A questão 7, eu perguntava assim, a definição de imposto cumulativo é? Então, a resposta era bem simples, é um tributo onde não possibilita um crédito para a empresa, era somente isso, não precisava ter ido muito além. A questão número 8, a definição de imposto não cumulativo é, a resposta, né, mais adequada seria o tributo não cumulativo possibilita um crédito para a empresa, somente. O que é a ICMS a recolher? É uma obrigação, né? Alguns escreveram um texto explicando toda a forma como ele ocorria, né? Mas se vocês tivessem escrito somente a obrigação, por isso que eu fiz questão de abrir a prova de vocês e verificar, porque eu tinha me chamado a atenção que nenhum tinha acertado as questões dissertativas. E me parecia que tinha ficado tão claro, né? Daí, quando eu fui verificar, eu percebi que vocês estavam fazendo toda a explicação e não só uma resposta bem curtinha. Então, tanto é que eu pedi a reabertura das notas, né? Foi lançado. Eu espero que já as notas estejam todas corrigidas, né? Alteradas, feitas as suas alterações. Se acaso não está, eu gostaria que vocês me falassem, vão me falando para a gente continuar acompanhando também. Porque às vezes a gente não pode confiar 100% na tecnologia, que às vezes ela pode nos trair. A questão número 10, o que é tributo a recuperar? Então, é um direito de compensar. Também nessa questão, muitos explicaram, fizeram todo o processo, explicaram nos mínimos detalhes. Não está errado, mas como no sistema eu tinha colocado uma forma bem clara, que seria um tributo, é um direito de compensar, né? Eu tive que rever a prova de vocês e fazer uma reavaliação, e se eu não me engano, foram poucos os que erraram as questões dissertativas, ao qual eu não consegui considerar a questão correta, tá? Foram poucos. Então, de modo geral, eu entendi assim que vocês foram muito bem na prova de vocês. Eu espero no segundo bimestre que a gente não tenha necessidade de fazer online a prova, mas caso houver a necessidade, com certeza vocês também vão ser melhores e nós, professores, também, né? Porque é uma experiência ímpar, a qual nós não estamos acostumados, né? O nosso foco sempre foi sala de aula, mas em função de todo o acontecido que a gente está conhecendo, nos obrigou, né, a nos adaptarmos rapidamente a essa situação. Mas se tivermos que fazer assim, vamos lá. A gente já está mais preparado, assim como vocês também estão mais preparados, né? Então, hoje, passando da prova, nós vamos para a parte de estoques, que era o que tinha ficado, que nós haveríamos anunciado que aconteceria já
antes da prova, mas como ficou muito próximo, eu achei por bem nós deixarmos para o final da prova. Tá? Então, nós vamos passar para o estoque e mais o departamento pessoal hoje mesmo. Tá, então, a nossa aula hoje é 30 de abril, né? Nosso último dia do mês de abril. Depois nós já vamos para o mês de maio, e aí vamos ver como é que serão as nossas aulas. Então, nós temos no estoque, sabe-se que as empresas necessitam fazer um controle rígido do estoque, principalmente, né, tanto na entrada quanto na saída do estoque, porque, por vezes, a falta de um controle adequado, de um preço corretamente no estoque, pode levar a sérios prejuízos nas empresas, né? Então, sempre é adequado ter esse controle, um controle rígido no estoque, tanto nas entradas quanto nas saídas, porque é muito fácil se perder e formar o preço errado e depois não saber aonde foi que teve o problema, né? Então, aqui tem um conceitozinho de estoques, eu coloquei um autor, né? Então, o autor mesmo diz que o estoque pode ser geralmente de duas modalidades diferentes. Uma é de matéria-prima para a produção industrial ou de grande e pequeno porte. A outra de produtos finais, prontos para a comercialização. O que o autor quer dizer com isso? Então, nós temos o produto, que ele pode ser de matéria-prima para formar um produto final, ao qual é para comercialização. Então, eu posso ter o estoque do produto para a minha produção e depois eu tenho o produto final, que ele é pronto para ser comercializado. Então, tem aqui esse autor, se vocês querem dar uma pesquisada maior sobre os estoques, sistemas de estoque, podem consultar ele, assim como outros autores que eu indiquei na referência de vocês, né? Então, nós temos dois critérios de avaliação de estoque. Os dois são importantes e eu vou definir e separar os dois por vez. Então, o critério de avaliação dos estoques pelo preço específico consiste em atribuir cada unidade do estoque o preço efetivamente pago por ele. É um critério que só pode ser utilizado para mercadorias de fácil identificação. Então, assim, aqui ele cita, esse autor, inclusive, cita que o exemplo mais fácil de controlar esse estoque, como imóveis para revenda, veículos, etc., né? Então, esse autor também fala que esse é um critério que só, nesse caso, né, é mais fácil de a gente verificar. E aí, depois nós temos os métodos, né? Temos os dois métodos, o EPS e o PEPS. Então, o PEPS, como a gente já conhece, vocês também, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Adotando este critério para a valoração dos estoques, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes, né? Então, eu tenho o meu produto que eu comprei, então, o primeiro que entra, o primeiro que sai, então, é atribuído a elas, esse estoque, os custos mais recentes, porque tem outros métodos que você atribui somente os custos finais. Tá? Então, esse é o mais usual, o Pepsi, né? Inclusive, é o mais aceito pelo fisco também. Quando eu falo fisco, é tanto federal quanto estadual, enfim, esse é o método mais prático. Aí, depois, se vocês querem conhecer mais sobre esse tema também vocês podem procurar na literatura que tem, e que vocês também já consultaram lá na biblioteca, tem bastante. O outro método é o EPS. Então, se o outro era o PEPS, o primeiro que entra, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Agora nós temos o EPS, o último que entra e o primeiro que sai. É praticamente o inverso. Eu me lembro quando eu estudava, quando eu comecei, eu digo, meu Deus, como é que eu vou separar essas duas situações, o EPS e PEPS? Aí eu relacionei o Pepsi com o refrigerante, aquele tradicional, né? Então, foi uma forma que eu adotei. Então, cada um pode adotar a sua forma, né?
Então, adotando esse critério para a valoração dos seus estoques, a empresa sempre atribuirá às suas mercadorias em estoque os custos mais antigos, guardando as devidas proporções com as mercadorias que entram e saem do estabelecimento. Este método aqui é muito complicado, principalmente quando se falar em produtos alimentícios. Então, o último que entra, né, esse é o último que entra e o primeiro que sai. Já imaginou se a gente deixar de usar o outro método, as mercadorias ficam estocadas e produtos perecíveis, né? É muito complicado e estraga. Então, esse método, principalmente para os produtos perecíveis, é impossível de adotar. Porque quando a gente vai ver, a validade desses produtos já acabou e daí é prejuízo na certa, né? Então, esse método aqui não serve para supermercados, para produtos alimentícios de espécie nenhuma. E também ele não é indicado pelo fisco, né? Então, este aqui, ele existe, pode ser adotado, e depois, mais adiante, vocês vão ver a diferença que dá nos preços também. Então, isso aqui também vale a pena vocês darem uma olhada e fazerem uma pesquisa e verificarem nas empresas de vocês, se vocês perguntarem qual é o método de custo que está sendo adotado, o EPS e o PEPS. Aí vocês vão ver e vão ver todo o processo. Aí também eu sei que tem alunos que trabalham em supermercado, né, que é fácil de verificar isso. Então, poderiam dar uma consultada lá com os seus superiores ou a pessoa responsável, ver como é que eles utilizam as entradas de mercadoria e qual é o critério de avaliação dos estoques que eles fazem, os custos dela, tudo. Aí vocês vão conseguir colocar exatamente na prática. Então, nós temos ainda o critério de avaliação dos estoques, né, o custo médio ponderado. Então, adotando este critério, as mercadorias estocadas serão sempre valoradas pela média dos custos de aquisição, sendo esses utilizados a cada compra efetuada. Então, a cada compra que se efetua, se faz o custo médio ponderado. Este método é denominado de custo médio ponderado móvel, pois a cada compra por custo unitário diferente dos que constataram do estoque, o custo médio modifica-se, né? Então, sempre é feito como se fosse uma reavaliação do estoque. Então, a gente modifica esse custo médio, né, ponderado. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, nesse sentido, né? Então, faz essa média e se distribui nos produtos como um todo. Alguém de vocês também já devem ter observado que isso é bastante comum na parte de alimentação, na parte de supermercado, de gêneros de limpeza. Tem os produtos, né, vendas casadas. Então, isso é feito um custo médio. Então, você compra um produto, tem direito a levar o outro, mas não é que, na verdade, você tenha direito. Foi feito um custo médio dele, uniu-se os produtos e também tem uma questão de marketing que entra ali, né? Então, esse é das formas de fazer o custo do produto, faz pelo o custo médio. Aí, depois, nós temos o custo médio fixo, né? Neste método, as mercadorias estocadas são valoradas somente no final do período, normalmente no final do ano. Vocês são todos muito jovens, não vão lembrar disso, mas se perguntarem para os pais de vocês, tinha uma época, né, até não, eu me lembro bem disso também, chegava no final do ano, as empresas fechavam, e aí dizia, fechado para balanço. Então, isso as empresas faziam, porque elas só faziam esse controle tudo manual. Então, eles fechavam uma semana, 10 dias, olha o prejuízo que eles tinham, né, para fazer o controle do estoque. Então, por isso que aqui que coloquei entre parênteses, normalmente no final do ano. Então, é feito pela média dos custos das mercadorias que estiveram disponíveis para venda durante o ano todo, né? Então, eles fazem uma média. Sobrou tanto no estoque, faço uma média pelo que eu comprei, o que eu vendi. Então, sempre era um valor muito aproximado, não se tinha um valor exato, mas era necessário fazer
esse controle de estoque, tinha as fichas que se fazia o controle de estoque, fichas grandes, né? Fazia esse controle. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Um exemplo hipotético, né? De venda, disponíveis para venda apurada só no final do ano. Então, todas as compras líquidas. Então, imagina-se que, por exemplo, a empresa teve, durante esse período de um ano, vamos imaginar um ano aqui, né? Nesse custo médio ponderado, um custo de R$ 22.010. Chegou lá no final, sobrou 190 unidades. Cada um imagina unidades que queira ali, né? Então, quanto que chegou? Se eu tive um custo durante meu ano de 22 mil e sobrou 190 unidades, então o custo médio ponderado fixo é R$ 115,84. Ok? Então, como é que eu vou fazer, então? A atribuição dos custos no final ao estoque final. Imagina esses 35 unidades a 115, que é o custo médio ponderado, né? 35 unidades a 115, então eu tenho o meu estoque, ele está avaliado em reais em R$ 4.057,47. Este, então, é o custo médio ponderado fixo, que é feito nesse sentido, foi feito no final de um ano. Então, nós ainda, continuando lá, né? Lembra que nós tínhamos ali atrás os 22 mil, que era um custo que tinha, né? E que, se a gente voltar aqui, ó, sobrou, tinha 35 unidades no final, que vão continuar no estoque para o próximo ano, né? 35 unidades a 115, deu os 4.057. Então, eu tinha 22 mil, que era o meu custo, menos os 4.057, que era o que eu tinha lá no final. Então, eu posso dizer que as minhas compras, o meu estoque, ele está, o meu custo, enfim, tirando essas receitas, ficou em 17.995. Voltando de novo aqui, ó, exemplo, tinha um custo de 22, né? E eu tenho, sobrou aqui, tirando meus custos, sobrando as minhas unidades, 4.057, tá? Então, isso veio aqui, então, os 22 menos os 4,57, ficou 17.955. Então, nós temos os critérios de avaliação dos estoques. Então, para melhor visualização dos últimos 4 critérios que eu fiz, né, vamos imaginar, sempre que hipoteticamente, que os 4 casos de mercadorias tenham sido vendidos, né? Os 4 casos dele tenham sido vendidos. Então, imagina-se assim, aqui uma, né, nota fiscal, eu coloquei um número hipotético, 8 de 02, uma nota fiscal 101, 30 peças por 4.040. No outro dia 28 do mesmo mês, a nota 102, 140 peças, né, por 30.400. Então, eu tenho o total das minhas vendas de 34.840. Tá? Então, essas foram as minhas vendas hipotéticas que eu tenho no mês. Sendo assim, consideramos os seguintes dados extraídos das fichas existentes, tá? Imagina-se que a gente tem esse controle, por isso que já deixei grifado aqui, de fichas existentes, exceto o valor das vendas iguais para todos. Então, nós tínhamos um valor de compras lá no comecinho, né? Vamos voltar lá de novo. Nós tínhamos um valor, que era o nosso custo de 22.010, tá? 22.010. O que nós temos? Uma venda de 34 mil, que é referente a essa nota fiscal 101, 102, deu 34 mil. Então, como é que eu tenho o meu estoque final? Eu tinha 22 mil de compras, 34 mil de vendas, né? E o meu estoque final ficou, né, pela média, pelo Pepsi, 5.565. Pelo EPS, 3.500. Isso por causa da diferença do custo entre um e o outro. Então, o custo médio ponderado móvel é 4.000,
4.995. O custo médio ponderado fixo, 4.054. Né? Aqui a gente já vê que o custo médio ponderado móvel, né, que é ele é mais em conta do que o custo médio ponderado fixo. Aliás, o inverso, o custo médio ponderado móvel é menor que o custo médio ponderado fixo. Eu inverti aqui. Aí, como é que se faz esse critério de avaliação dos estoques? Então, vamos lá, pelo método, tanto o EPS quanto o PEPSI, nós temos lá no nosso estoque, lá do começo, nos nossos 22.010, para todos eles eu tenho o mesmo valor das minhas compras, tá? Eu tenho um estoque final, que eu fiz um levantamento de 5.000, lembram ali atrás que nós calculamos um pouco na tela anterior? Eu tenho um estoque final pelo PEPSI, pelo EPS, pelo custo médio ponderado e pelo custo médio fixo, né? Seguindo a coluna aqui, a nossa primeira coluna, o PEPSI, o EPS, o custo médio e o custo fixo. Então, qual é que é o custo da mercadoria, né? O valor da mercadoria. Quanto custou essa minha mercadoria? Pelo PEPSI, eu tenho que o custo da minha mercadoria foi 16.000. Pelo EPS, foi para 18.000. E o custo médio ponderado foi para 17.000. E o custo médio, 17.915. E o custo médio fixo foi para 17.956. Então, aqui, mais do que nunca, está provado que, fazendo pelo método PEPSI, o custo sempre será menor. Tá? Aí eu deixo um desafio para vocês se aprofundarem por esses 4 métodos, e na semana que vem é para a gente discutirmos junto esses métodos, tá? Então, esse é um desafio e é uma tarefa da atividade da semana que vem. Então, como é que vai mudar meus lucros, né? Que no final é o que me interessa, é os lucros dessas vendas, como é que eles vão ser. Eu tenho os lucros, as receitas brutas sobre vendas, para todos é o mesmo valor, 34.000, lá atrás, lembro que eram das notas, 2 notas fiscais, deu 34.840 para os 4 modelos. E aí nós temos a CMV 16, que sai da coluna de cima ali, né? Que é o custo meu inicial, menos o estoque final de cada produto. Nós temos o CMV. Aqui nós estamos, e aí a gente vai fazendo de cada uma das colunas, né? Então, o lucro sobre as vendas, se a gente pensar em forma de lucros, se a gente for olhar pelo PEPSI, o lucro sobre as vendas ele é o menor. O EPS é um pouquinho maior, o custo médio ponderado ele é maior, e o custo médio fixo ele é um pouquinho menor. E aí, quem vai tomar essa decisão? Bom, não sei se vocês já fizeram a disciplina de análise de custos, aí cabe a opção do analista de custos ver qual é desses métodos que é o mais conveniente para a empresa. Correto? Então, assim, dentro, até chegar a esses cálculos aqui, tem uma série de meandros que precisam ser estudados e verificados. Mas aí, quando vocês forem os analistas, vocês terão que ver como é e o que pode ser feito aqui. Aí vou dizer assim, bom, se eu levar pelo lucro sobre as vendas, eu vou usar o custo médio ponderado, né? O custo médio é o que vai ser melhor para mim. Mas todos os produtos eu posso colocar? Em qual deles? Todos eles eu posso colocar? Lembrando que os produtos alimentícios, eles não podem. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, não tem outro jeito. Agora, se eu tenho uma revenda de automóveis, uma revenda de terrenos, ou de bens que não tem problema de ficar, né, de ter que ser feita a reavaliação de estoque, aí vocês que terão que fazer e ver em qual modalidade será enquadrado esses critérios de avaliação de estoque.
Então, cada critério, cada estabelecimento tem o seu critério de avaliação de estoques. Medicamentos e esses produtos perecíveis, é o primeiro que entra, o primeiro que sai, não tem saída. É quase uma obrigatoriedade. Aí eu deixei aqui também algumas atividades teóricas que vocês precisam ser feitas, né? Precisam fazer. Vocês já mostraram que sabem exatamente na prova como é que se faz isso, bem direitinho, souberam explicar muito bem. Então, isso aqui é uma atividade teórica que vocês deverão fazer. E aí nós terminamos a nossa parte do estoque e passamos para o nosso próximo cronograma, que nós vamos entrar na parte de folha de pagamento, departamento de pessoal, não é própria folha de pagamento, departamento de pessoal, tá? Aí vamos imaginar que se passou já a aula, que vocês resolveram todos esses exercícios, nós vamos para a nossa folha de pagamento. Então, na verdade, são operações com o pessoal, que é diferente da parte de recursos humanos. Então, essa folha de pagamento, nós temos a primeira coisa, que são os proventos. Se a gente entrar no critério de histórico da folha de pagamento, de como é que a gente vai longe, né? Tem toda uma história, né? Como é que aconteceu. Então, os proventos é um direito que a pessoa tem, que ela trabalhou o mês todo, o dia todo, como for. É um direito de receber pelo seu trabalho. É uma troca. Você prestou serviço e tem direito de receber o teu salário, tua remuneração. Então, isso se chama de proventos, né? Então, proventos são os direitos que nós temos de receber pelo nosso trabalho. A gente trabalha, depois recebe. Então, e aí é a remuneração. Remuneração é o que nós recebemos, tá? Então, alguém confunde assim, salário base, remuneração, qual é a diferença? Remuneração é um adicional, uma soma de itens que tem lá na nossa remuneração. Salário base é aquilo que cada um recebe da sua categoria. Cada um recebe da sua categoria, tem o seu salário base, depois tem uns adicionais. Se uma pessoa trabalha à noite, ela tem um adicional noturno. Lembrando que o adicional noturno, ele acontece das 22 às 5 da manhã. Isso é normal para comércio e indústria. O que difere um pouquinho é a questão da folha de pagamento do setor agropecuário. O setor agrícola, eles têm um diferencial, eles têm algumas particularidades, que eles têm o adicional noturno deles um pouquinho diferente, a hora noturna deles, um pouco diferente. Mas, no geral, o adicional noturno, a pessoa tem direito das 22 às 5 da manhã. Então, ela tem em torno de 20% do valor da hora dela. É claro, isso é pela CLT. Tem categorias que tem seu sindicato, que tem particularidades do seu sindicato, e aí não posso generalizar. Então, isso são as particularidades internas de cada categoria, o adicional noturno. Aí nós temos as horas extras. A pessoa faz 8 horas por dia e trabalha de segunda a sábado, ou 8 horas e 45, depende, e de segunda a sexta. Então, se é 8 horas e 45 por dia, trabalha de segunda a sexta. Se trabalha ao sábado, daí é diferente. A carga horária normal é 44 horas semanais, que as pessoas trabalham. Quem tem o contrato, quem é seletista é 44. Quem é funcionários da iniciativa pública tem contratos de 20 horas, 40 horas, é diferente. Nós, da CLT, 44 horas. Em cima dessas horas extras e do adicional noturno, tem o repouso semanal remunerado, em cima da remuneração também, né? Então, o que é? Você vai galgando um direito, porque a gente trabalha de segunda a sexta, mas daí o final de semana é o descanso, é o repouso semanal remunerado, é uma recompensa, é uma forma que tem, tá? Então, isso
reflete em cima das horas extras e de todos o adicional noturno, enfim, o que for hora extra. Esses reflexos, eles são em cima os reflexos são em cima dos teus rendimentos, tá? Sabendo que as horas extras, casos excepcionais, salvo casos excepcionais, é 2 horas por dia, que a pessoa é permitido fazer. Mais que isso, está provado que é prejudicial à saúde e também não existe rendimento da pessoa. Casos excepcionais são permitidos, mas o máximo é 2 horas extras por dia. Aí depois nós temos a supressão de horas, né? O que seria? Eu posso diminuir um pouco as minhas horas, ou eu posso trabalhar mais horas num dia e trabalhar menos no outro. Isso se chama de supressão de horas. Mas desde que feche as 44 horas. Não pode fazer um acordo. Eu posso fazer um acordo, hoje eu preciso que você trabalhe até 2 horas a mais, mas amanhã fica em casa a tarde toda. Isso é um acordo que as pessoas fazem. Também nós temos o adicional de insalubridade, que ele é de direito às pessoas que trabalham em locais insalubres, que até pouco tempo atrás era 20% do salário mínimo, era só isso. Então, agora tem o grau de 10%, 20% e 40% adicional de insalubridade, dependendo do grau de insalubre de cada um. Como é que nós vamos saber qual é que é o grau de insalubridade? Tem as empresas que fazem, né, os testes, que fazem os estudos, que medem a insalubridade. As empresas de segurança do trabalho, elas que vão dizer qual é que é o grau de insalubridade que existe. Esse grau de insalubridade é igual para toda a empresa? Não, né? Digamos que numa indústria, tem pessoas que trabalham em local com ruído, tem pessoas que trabalham em local com umidade, outros trabalham com local que produtos químicos, produtos, né, algum produto. Aí o pessoal que trabalha na administração tem insalubridade também? Não tem. Então, dependendo, né, tem setores, pode ser dentro de uma mesma empresa, com setores diferentes e com grau de insalubridade diferente. E aí, entre os adicionais, grau médio, grau mínimo, grau médio e grau alto. Também nós temos o adicional de periculosidade. Aí são algumas empresas que têm algumas atividades. Lembrando que quem recebe insalubridade não recebe periculosidade, ou é um ou é outro. Normalmente, a periculosidade são pessoas que trabalham em minas de carvão, postos de combustível, produtos que transportam os produtos perigosos, inflamáveis, esses têm periculosidade. Os policiais, pessoas que trabalham na saúde, pessoas que trabalham em bloco cirúrgico, tudo que tenha perigo de vida. Então, essas pessoas recebem periculosidade, tá? Também tem o salário família, que é pago para as pessoas que têm filhos menores de 14 anos e que estejam matriculados na escola, que tenham todas as suas vacinas feitas, que não estejam pendentes. Por isso que quando o departamento pessoal solicita para a pessoa que né, se tem filhos menores de 14 anos, que leve a carteira de vacina, certidão de nascimento, matrícula escolar, se for em época que esteja na escola, que é obrigatório, aí recebe o salário família. Também tem os graus, né, de tantos, se a pessoa recebe acima de um determinado valor, passa a não ter direito. Quantos filhos pode, prof? Tenho 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Diferente, se tiver até 14 anos, tem salário família. E se ele for um filho, né, tiver alguma doença grave ou for deficiente,
ele vai ter direito a esse salário família sempre, tá? A partir do momento que for sem essa exceção, né, de uma pessoa deficiente, quando completa 14 anos, a pessoa não tem mais direito ao salário família do seu filho. Ai, prof, meu esposo trabalha num lugar e tenho 5 filhos, recebe salário família. Ok, eu trabalho em outro lugar e daí eu não tenho direito também, né? Coisas diferentes. Depois nós temos as diárias para viagens, que são pessoas que viajam pela empresa. Geralmente as empresas dão as diárias para essas viagens, dão um valor, estipulam um valor, depende de cada empresa, as diárias, né? A pessoa viaja, ela está à disposição da empresa, está viajando e preciso dormir num hotel, preciso fazer suas refeições, enfim, o que for, pagar combustível, depende do como está acordado, tá? O que a pessoa vai fazer. Essas diárias para viagens também entra na remuneração da pessoa. Digamos que a pessoa viaja e recebe por quilômetro rodado. Isso vai lá é um provento que vai lá no seu contra-cheque. Então, as diárias para a viagem. Cestas básicas, também tem empresas que fornecem cesta básica para seus funcionários, né, como uma forma de auxiliá-los também, a não ser que a pessoa não queira receber. Ela assina um documento que ela não quer a cesta básica. Mas, normalmente, as pessoas aceitam, se não querem, elas passam para alguém que necessite mais do que elas. Correto? Aí também nós temos as transferências de empregados. Digamos que a pessoa trabalha numa empresa e é transferida para uma filial ou de uma filial para a matriz, né? Essas transferências, o empregado tem que ter alguma vantagem. Vantagem que eu estou me referindo aqui, que a CLT também fala. Ela precisa de auxílio para moradia, se for o caso, ou auxílio para fazer a mudança, um auxílio para se instalar nessa outra cidade, né? Ou às vezes a pessoa também está precisando se mudar, algumas coisas, enfim, a transferência de empregado. Então, sempre a empresa tem que dar um auxílio, porque ele está sendo transferido a pedido da própria empresa. Tá? Agora, se a pessoa pede para ser transferida, também sempre é de bom grado as empresas ajudarem o funcionário, porque, afinal de contas, é ele que está ajudando a empresa. E depois tem também as gratificações de caixa. Então, são gratificações que não é obrigatório, mas normalmente também tem algumas empresas que colocam gratificações para seus funcionários. Então, tudo isso vai na folha de pagamento, tá? Todas essas rúbricas, todos esses valores, cada uma delas tem uma rúbrica, né? E vai na folha de pagamento do funcionário. Aí eu não posso pagar sem passar pela folha de pagamento? Não, né? Como é que você vai registrar na contabilidade? Como é que tu vai registrar esses proventos, esses valores? Como é que você vai provar que pagou para o funcionário? Então, tudo vai pela folha de pagamento. Aí, até agora, nós estávamos tendo os benefícios, né? Pois nós temos os descontos. Então, sabe-se que nós temos nossos direitos, mas também nós temos nossas obrigações, né? A contribuição previdenciária, ela é uma obrigação nossa, né? Então, esse valor é descontado do nosso salário. Tem tabela de INSS, dependendo de quanto cada pessoa ganha, tem essa tabela progressiva. Então, não é que a empresa está pagando para ti, para nós. A empresa faz o desconto da Previdência e recolhe para a Previdência. Aí as pessoas podem ter múltiplos vínculos trabalhistas, né, fontes pagadoras, enfim, pode, desde que não tenha carteira assinada no mesmo horário. Tu não pode trabalhar de manhã numa empresa, à tarde em outra e à noite em outra, sem problema. Isso se chama de vínculos
né, múltiplos vínculos trabalhistas. Desde que um não interfira no horário do outro, tu não pode trabalhar em 2 lugares no mesmo horário, né? A lei da física não é permitido estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Lembrando que, e aí entra a questão de imposto de renda depois. Mas nenhum dos meus trabalhos atingiu a tabela de imposto de renda. Tudo bem, mas no final, juntando os 3, atingiu a tabela. Então, tem que pagar imposto de renda, se for o caso, sim, porque a Receita Federal cruza os dados pelo CPF. Então, se juntando os 3, atingiu, passou do valor limite, paga imposto de renda, sim. O imposto de renda daí é retido na fonte, quem atinge a tabela, ou se não atingir, só no final, quando é feita a declaração, tá? Se atingir a tabela, já vem o desconto na folha mesmo do imposto de renda. Esse desconto a empresa faz e ela é fiel depositária, ela mesmo que tem que recolher esse imposto de renda para a Receita Federal. Em guia própria, a empresa recolhe de todos os funcionários nas suas guias próprias, tá? Não é o funcionário que tem que recolher, ele só recebe o desconto na sua fonte, na sua folha. A contribuição sindical está caindo em desuso, mas ainda existe, né? Então é uma obrigação do trabalhador de contribuir para o seu sindicato. Se ele ainda quer, agora já é opcional, mas tinha uma época que era obrigatório, então não tinha que pagar e pronto. Agora já tem algumas categorias que obrigam as pessoas a assinarem de próprio punho, né? Que não querem fazer a contribuição sindical. Mas se o funcionário optar, ele tem que comunicar à empresa que ele quer ou não, via documento, para fazer esse desconto da contribuição sindical. Também nós temos os trabalhadores autônomos e profissionais liberais, tá? Os trabalhadores autônomos são aqueles que não têm folha de pagamento, que trabalham por conta. Geralmente são os profissionais liberais. O que são esses profissionais liberais? São os contadores, administradores, advogados, médicos, dentistas, psicólogos, enfim, tem uma relação, professores, né, que trabalham por conta, que dão aulas particulares. Esses são profissionais liberais, tá? Esses recolhem em cima, por mês, uma guia diferente desses profissionais liberais. O Vale Transporte, a empresa pode descontar até 6% do Vale Transporte. Depende, tem empresas que dão o Vale Transporte todo, não desconta nada, depende do critério de cada um. Tem algumas que descontam, só para não dizer que dá 100% o Vale Transporte, depende do critério de cada um. Também, dentro disso, tem a pensão alimentícia. Se, por acaso, alguém tem a pensão alimentícia para pagar, um funcionário tem a pensão alimentícia para pagar, ele tem que informar a empresa faz essa retenção e faz o depósito da pensão alimentícia no banco e fornece o depósito, fornece o documento para a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, né? Qualquer um dos dois pode pagar a pensão alimentícia. Então, isso já é descontado na fonte. É um documento que o juiz informa, né? E a pessoa tem que ter bastante cuidado, porque hoje ainda é o que dá cadeia. Se não pagar 3 meses seguidos, não pagar pensão alimentícia, vai para a cadeia. Então, sempre que se alguém tiver essa condição, tem que informar a empresa que ela faz essa retenção e informar a conta a qual deve ser depositado, inclusive o valor. Depois, sabemos também que nós temos o nosso 13º, né, que normalmente se paga no final do ano, normalmente. Tem empresas que quando chega janeiro já paga a primeira parcela, né? Então, ali fica a critério de cada uma. Mas a primeira parcela, pela lei, nunca pode exceder a 30 de novembro, a primeira parcela.
A segunda é até 20 de dezembro. Agora, salvo algumas medidas, agora, né, com a pandemia, tem algumas particularidades dentro disso, e as empresas, algumas estão também ajudando funcionários, enfim. Mas a lei, a CLT, então diz, ó, a primeira parcela nunca pode exceder a 30 de novembro e a segunda nunca pode exceder a 20 de dezembro, certo? Sempre, como é que é feito isso? É baseado na tua remuneração do ano. Então faz uma média, né? Os sistemas já fazem isso. E aí é feito o depósito para várias pessoas. O salário maternidade, também temos as deduções, né? Uma vez, o salário maternidade era o INSS que pagava para os beneficiários, né? Para os beneficiários. Hoje, isso já a empresa paga e faz a dedução na hora de recolher o seu INSS, porque as empresas têm a parte delas para pagar e a parte dos funcionários. A parte dos funcionários é aquele desconto que eu já falei antes, né, que nós temos, entre a nossa parte e a nossa obrigação de pagar INSS. Aquela é a nossa parte, e a empresa tem a parte dela. Então, quando é feito a GFIP, o pessoal que trabalha com o departamento pessoal, folha de pagamento, já sabe que se tem alguém nos próprios sistemas, é alimentado os sistemas de folha de pagamento, ele faz essa dedução na hora de recolher o INSS com o salário maternidade. Depois nós temos as nossas férias, todo mundo, quem não quer férias, né? Sejam elas qual for. Então, o período aquisitivo de férias é sempre, completa um ano, tu tem direito ao período de férias. Primeiro, tu completa um ano. Não é obrigatório a empresa dar férias assim que completou um ano. Ela tem mais 11 meses para dar as férias para as pessoas. Então, claro, e sempre elas precisam ser comunicadas 30 dias antes, que vão estar de férias. Então, às vezes, a pessoa completa 30 dias de férias, no outro dia, quero férias. Não é assim, a empresa fornece as férias conforme lhe é conveniente o funcionário também, né? Claro que normalmente todo mundo quer férias em dezembro, janeiro, fevereiro. É impossível, né? Imagina grandes empresas, 1.000 funcionários, todos querem tirar férias nesses 3 meses. É impossível. Então, tem que fazer uma rotação de pedido de férias, faz um calendário, né? As pessoas vão fazendo os pedidos de férias, cada empresa tem os seus critérios. Aqui não é norma, cada empresa faz o seu critério, né? A duração de férias é de 30 dias, sempre. Claro que hoje já se pode vender uma parte das férias, né? As pessoas vendem, aí tu tira tuas férias, uma parte você vende, trabalha, depende de como a negociação que é feita. Mas isso é bem normal, é bem comum que se venda parte das férias. O abono de férias, né, é 1/3, então você trabalhou um ano, tu tem direito a um mês de férias e mais 1/3 de férias. E aí também tem as férias proporcionais, férias coletivas, né? Férias vencidas. As férias vencidas. O que não pode deixar de ser feito é deixar vencer 2 férias. Aí a empresa tem que pagar em dobro, né? Deixou vencer 2 férias e o funcionário, a empresa não me dá, mas às vezes tem que avisar a empresa, alguma coisa, olha, vai fazer 2 anos que eu estou de férias, será que não é possível? Me dar uns diazinhos de férias, daí a empresa também vai ficar alerta, vai ligar o pisca-alerta ali, olha, estou precisando colocar esse pessoal de férias ali para não pagar em dobro. Já está bem difícil pagar em dobro ainda, não dá, né? Férias proporcionais. Quando é que você tem direito a férias proporcionais? É feita uma rescisão antes de um ano. Ah, eu vou perder minhas férias? Não, não vai perder. Tem férias proporcionais. Eu trabalhei 30 dias
90 dias, fiz um contrato de experiência de 90 dias. Eu perdi minhas férias. Não, tu vai ter férias proporcionais a esses 90 dias. Aí, o que é essas férias proporcionais? Se eu tenho direito a um ano, é proporcional, tu vai dividir o teu salário por 12 vezes 3, que é o proporcional ao que tem direito nesses 3 meses. E aí, mais um terço de férias também, mesmo que seja proporcional. Então, as férias, tantas pessoas têm direito nas férias normais, como de um terço, como nas férias proporcionais tem um terço. As férias coletivas. Aí as empresas resolvem parar por um tempo com férias coletivas. Aí tem uma formalidade que é feita dentro de cada empresa, cada uma delas tem o seu critério da férias coletivas, não é indiferente, tem um mês, tem 3 meses. Aí é um controle que é feito internamente, como é que é feito as férias coletivas. Aí o que se observa nos últimos tempos é que as empresas têm feito na época de Natal e Ano Novo, já dão férias coletivas ali no dia 15 de dezembro, o pessoal já aproveita, tem vários feriados, o pessoal costuma beber um pouquinho mais e prorroga, né, o feriadão ali e já se faz férias coletivas. Aí tinha uma época que tinha que comunicar ao Ministério do Trabalho e para formalizar as férias coletivas. Também eu digo para você, sempre tem o seu sindicato na sua região, de comum, como é que eu digo, de bom tom e é bom para a lei também, e seja comunicado, ó, nossa empresa vai fazer férias coletivas do período tal ao período tal. E aí cada um tem os modelos de comunicação, né? Digamos que o sindicato tem um modelo específico, ou a empresa faz um memorando mesmo, comunicando, né? As férias coletivas, protocola, um documento no sindicato, guarda um documento na empresa, pode dar uma cópia para os funcionários, ou pode colocar no mural da sua empresa, o comunicado dessas férias coletivas, né? O aviso de férias, como eu falei, sempre tem que ser dado 30 dias antes, para que a pessoa possa se organizar junto com os seus familiares. Se o casal trabalha na empresa, normalmente eles fazem as férias para as 2 pessoas no mesmo período. Tá? Tem a perda do direito de férias. A pessoa que faltar por mais de 30 dias perde o direito de férias. Férias, 30 dias não justificados. Esses 30 dias não justificados, o que é? A pessoa falta, não dá atestado médico, não tem justificativa, porque tem pessoas que não precisam de atestado médico, né? Às vezes a pessoa está bem doente que o teu próprio chefe, o teu superior imediato vai ver que você não tem condições de estar trabalhando, que é prejudicial à saúde e prejudicial até a teus colegas, né? Imagina num lugar onde trabalham uma contínuo, né? Onde um depende do trabalho de outro, se uma pessoa não está doente ali, é perigoso, pode causar outros acidentes até para os colegas. Então, se a pessoa faltar 25 dias, né, no ano, ela perde o direito de férias. Ela perde 25 dias, né, de 25, e aí vai indo, né? Perde o direito de férias, não tem como, porque ela já faltou tudo que tinha para faltar durante o ano, são faltas injustificadas. Claro, as faltas, os atestados médicos e essa situação que eu falei agora, se você dispensa o funcionário, tu não pode descontar. Se você automaticamente dispensou ele, você não pode descontar a falta dele, tá? Se você mandou ele embora por tua livre e espontânea vontade, tu não pode descontar a falta dele. Agora, se a pessoa chegou atrasada no serviço e já tem as normas internas, diz, tu chegou 20 minutos, 10 minutos, 15, não tem mais direito de bater o ponto,
Aí tu vai perder a manhã toda ou a tarde toda, ali depende de cada empresa, tá? Mas normalmente tem uma flexibilidade de 5 minutos, 10 minutos, até porque numa empresa grande nem todos conseguem bater o ponto em 2 minutos, 3 minutos. Então, geralmente, uma flexibilidade de 5 minutos a 10, para mais ou para menos. Então, se eu cheguei 10 minutos mais tarde, eu não tenho desconto, mas também se eu comecei a trabalhar 10 minutos antes, eu não vou ter hora extra nesse período, tá? Então, isso que se chama de flexibilidade. Aí nós fizemos todo o nosso processo, né? De contratação, né? De que eu não entrei lá na necessidade de quais documentos é necessário, nossa remuneração, tudo que entra, nosso desconto, nosso 13º, nossas férias, e chega uma hora que se faz uma rescisão, tá? Então, nós temos prazo de pagamento para nossas rescisões também, dos nossos colegas, dos nossos funcionários, enfim, o que for. Se a pessoa pede para sair, ela tem que fazer os 30 dias. Aí ela faz os 30 dias e terminou de trabalhar, faz o acerto e paga. Se a empresa manda embora, também sem indenização, a pessoa trabalhou, terminou de cumprir o seu prazo dos 30 dias, faz o acerto, né? Agora, se a empresa faz a rescisão por indenizada, ela tem 10 dias para pagar todos os direitos trabalhistas da pessoa, né? No momento da homologação da rescisão, então, o que é isso? Se é mais de um ano, a pessoa faz no seu sindicato, faz no Ministério do Trabalho, agora já, em função dessas novas normas, até um ano, dependendo de cada sindicato, pode ser feito na própria empresa, né? Essa homologação. Então, tem que juntar o comprovante de a rescisão, o termo de rescisão, onde tem todos os direitos, os dias trabalhados, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, um terço de férias, um terço de férias vencidas, enfim, todos esses direitos têm que estar incluído nesse documento, né, onde é feito a rescisão de trabalho. A homologação, neste caso, é feita ou no sindicato, no ministério, ou na própria empresa. Então, da mesma forma, tem que homologar a rescisão. E aí tem todos os procedimentos dentro do próprio departamento, né? Gerar fundo de garantia, a guia de multa de fundo de garantia, pagamento, guia paga, os folhas de pagamento, o seguro-desemprego encaminhado, hoje já se faz tudo pela internet, se encaminha, a chave para liberar o pagamento do FGTS, e tem todas as questões, os mínimos detalhes, já isso é feito, tudo tem que ser levado junto da homologação, né? Então, a rescisão por justa causa, eu confesso que nos meus 15 anos de trabalho, que eu trabalho com essa área, tenho escritório, eu nunca vi rescisão por justa causa, mas muitas delas deveriam ser por justa causa, mas por evitar maiores complicações futuras, as empresas demitem normal, né, sem justa causa. Porque você tem que justificar a justa causa depois e pode ser oneroso, pode ser desgastante. Então, na dúvida, elas optam por fazer uma rescisão sem justa causa. E aí pagam, indenizam 50%, pagam tudo que a pessoa tem direito. Porém, a gente sabe que não se pode falar nomes da pessoa, né, que foi demitida, a gente não pode passar informação também. O que tu pode fazer é disponibilizar os documentos, se alguém quiser ir lá e consultar, tudo bem.
mas tu não pode ficar passando informações por telefone, nada, né? Enfim, cada empresa vai buscar as informações que ela quiser. A rescisão antecipada por iniciativa do empregado. O que é? Digamos que a pessoa está saindo da empresa porque chega uma hora não dá mais certo, tu tem outro salário melhor, outra atividade melhor, aí tu pode pedir antecipação apresentando um documento que você tem outro serviço e pedindo a dispensa, né, de antecipação e tal. A empresa não é obrigada a te liberar, mas é de bom tom sempre. Empregado, por que eu vou, né, complicar a vida da pessoa? Ela conseguiu outro trabalho, então libera, faz um acerto ali. Rescisão indireta, também eu nunca vi, mas o que seria o quê? Ambas as partes estão insatisfeitas, né? Então, isso se chama de uma rescisão indireta. Mas não é muito comum, mas existe esse termo. Né? A extinção do contrato, pode ser feito um contrato de trabalho por 30 dias, 90 no máximo, né? Então, normalmente, as empresas fazem por 45 e renova mais 45, dá os 90. Ou dependendo da política de cada empresa, né? Porque às vezes 30 dias passa tão rápido, tu não consegue ter um bom conhecimento, se a pessoa vai ter uma boa desenvoltura no trabalho, se era aquilo que você esperava dela mesmo ou não. Depois nós temos o aviso prévio também, que é aquele que a empresa dá ou o funcionário dá para a empresa. Da mesma forma, tem os 30 dias de aviso para fazer. Cada um tem as particularidades, né? E aí também tem agora ou se a pessoa pede para sair, ela não precisa cumprir aqueles 3 dias por ano, que é por lei, né? Que agora cada ano que a pessoa trabalha na empresa, ela tem direito a 3 dias. Então, o aviso prévio da empresa, se era 30 dias, passa a ser 33, atingindo até o máximo de 90 dias. Depois tem as verbas rescisórias, que eu já falei, o que são, né? Os dias trabalhados, as férias, 13º, todos os teus direitos como se fosse do mês, só que ali você vai, tudo que você tinha direito. Se tem férias vencidas, tem férias proporcionais, se tem férias vencidas. Férias proporcionais, 1/3 de férias, tanto das vencidas quanto das proporcionais, 13º proporcional, os dias trabalhados. Então, isso são as verbas rescisórias, né? Se teve comissões, enfim, tudo que for de rendimento vai dentro dessas verbas rescisórias. O seguro-desemprego também a empresa encaminha, hoje já se faz tudo pela internet, já é mais difícil a pessoa ir no posto no Cine, né? No meu caso, no Cine, que é o lugar onde as pessoas vão, já se faz tudo pela internet. E aí também depois tem se é feita toda a suspensão dos benefícios, né? Ali, se a pessoa tinha um benefício dentro da empresa, aí, né, Unimed, enfim, algum plano de saúde, alguma coisa, aí é feita a suspensão desses planos todos, né? A pessoa já não tem mais direito, não faz mais parte da empresa, tem essa suspensão. Ok? Então, para hoje, era o que nós tínhamos. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês. E aí, nas próximas aulas práticas, eu vou ensinar vocês como é que se faz os cálculos de cada um desses itens. Aqui nós temos só a teoria. Lembrando que para a semana que vem, vocês têm a questão das 4 modalidades de custo ponderado, custo médio, o método EPSI, o PEPSI, que vocês precisam trazer para que possamos discutir aqui. Tá?
algumas dúvidas, eu estou sempre à disposição de vocês. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo para todos e semana que vem nos encontraremos.